Olá, eu quero reunir nesse vídeo hoje tudo que eu falei aí nos pequenos vídeos sobre a questão da adolescência, né? Que é um momento importante, na vida da criança, dessa criança que ainda é criança, mas ainda não se tornou adulta, ela está se tornando adulto. Então, esse momento é um momento de transição que a gente chama. É um momento difícil para a criança. Como toda transição na vida da gente é difícil, né? Quando a gente vai para a fase adulta também é tão difícil. É tão difícil você enfrentar responsabilidades. Coisa que você nunca fez, porque você teve seu pai, sua mãe, né? Que esteve ali ao seu lado. Agora, isso vai acontecer de forma muito menos, né? Você vai ter que agir, tomar conta da sua vida, pegar a vida em suas mãos. Na adolescência acontece o quê? A criança está num momento de passagem, de transição, onde ela passa da fase adolescente para a fase criança para a fase adolescente, que já está predispondo ele para essa fase adulta. Ele já sabe que ele vai estar chegando nessa fase adulta. E isso costuma assustar muito a criança. É só você se lembrar um pouquinho da sua fase de adolescência. Como isso foi importante, como isso marcou sua vida, tudo que você viveu de bom e de ruim, porque na vida não tem só coisas ruins, coisas boas também, a gente aproveita muito, mas tem a responsabilidade, tem a sexualidade que começa a aparecer nas mudanças no corpo, né? Tem todas essas mudanças hormonais que acabam gerando essas mudanças no corpo. Você não se vê mais com aquele braço é grande, aquela perna é grande, o corpo, o rosto, os pelos, a menstruação para a menina, tudo isso faz uma mudança psicológica. E eu tô aqui para falar dessa mudança psicológica, dessas mudanças que acontecem na adolescência e se manifestam de formas diversas. Se manifestam em forma, muitas vezes, de suicídio, que é o pior que pode acontecer. Por isso que a família deve estar de olho, deve estar sempre olhando para essa criança, sempre olhando. Tem crianças que se cortam seus braços, cortam as pernas, vivem totalmente vestidos numa época, às vezes, de muito calor, mas a criança está lá de jaqueta, vai para a escola de jaqueta, ela esconde os cortes e, ao mesmo tempo, ela quer mostrar uma coisa diferente ali. Ela quer chamar a atenção para ela, que ela está no verão, está um calor danado, mas ela está usando jaqueta. Será que ninguém olha para essa criança? Será que ninguém olha para ver que aquilo está destoando do tempo que está aquele calor e ela de jaqueta? Chamem atenção para isso, fiquem atentos para isso, porque ela quer dizer algo com isso. A criança quer dizer algo com isso, não vai passar batido isso não. Então, chamar é importante, que se a escola perceber, primeiro do que a família, chamar para conversar, ver se ela consegue com que ela fale, porque muitas vezes é difícil a criança falar, a criança não quer falar sobre isso. Ela vai se trancar, até com a família, muitas vezes com os pais, chamam para conversar e eles não falam. Mas é aos pouquinhos, tem que ter paciência. Uma coisa que se fala, deve sempre se dizer para os pais: paciência. Essa é uma fase de paciência, que você tem que ter calma, que você tem que conversar aos poucos, suportar um pouco a agressividade que ela vai ter, porque é um momento que ela briga para se separar da família, para se separar daquela vontade dos pais e impor a sua vontade também, o seu desejo, e ela tem direito a isso, porque ao final ela não é dona, ou os pais não são donos, né, dela. Ela tem a sua fala também, ela quer expor o seu desejo, a sua vontade, que faculdade ela quer fazer, ela tem direito a escolher isso, e você pode estar ao lado, aconselhando, vendo se é isso mesmo, e aconselhando da forma mais calma, mais tranquila, não se estressando muito. Eu sei que muitas vezes a gente se estressa, pai e mãe não é santo não, e nem está aqui para ocupar esse lugar de santo. Do herói que sabe tudo, que fala tudo que diz está certo, né? O pai não pode ser isso, aliás, não deve ser, nem o pai nem a mãe. Não deve ser esse que sabe tudo. Quando ele errar, pede desculpas. Quando ele errar, que ele vai errar e muitas vezes, né? Pedir desculpas, falar que não é por aí, que ele errou, que não é esse o caminho, que ele é passível de errar também. Mas falar isso para o filho, falar que é passível de errar e que ele vai errar muitas vezes. Porque isso dá abertura para esse filho poder errar e não sofrer, poder errar e não ficar frustrado pela vida, e não ficar se achando horrível, não ficar se achando uma pessoa incapaz, uma pessoa que não tem condições de fazer nada na vida.
Porque se aquele pai e aquela mãe são tão heróis, tão sabichões, né? Sabem tudo e nunca erram, quem é ele, né? Quem vai ser ele ali nessa história? Quem vai ser essa criança? Então, isso passa pela cabeça da criança. Eu nunca vou conseguir alcançar, nunca vou ser como meu pai, nunca vou ser como minha mãe. E isso porque o pai se mostrou muito todo, muito certinho, muito perfeito, muito... Não existe perfeição, gente. Nem no pai, nem na mãe. Nós somos seres errados, nascemos errados, viemos de famílias erradas. E isso para todas as pessoas. Uns com menos erros, outros com mais erros. Quando a gente é pai e mãe, a gente tem no inconsciente o nosso pai e a nossa mãe. A gente a gente traz conosco para a fase adulta, para um relacionamento, um casamento com filhos, para uma outra família, tudo que a gente viveu com o pai e a mãe lá atrás. Ninguém fica imune disso, não. A gente traz tudo isso para casa e vai criar os filhos assim. Dessa forma, fazendo algumas coisas diferentes que não gostou lá que fizeram com eles, mas fazendo do jeito que dá para fazer. O jeito que é possível, aquilo que a pessoa tem para dar. Ninguém pode dar além do que tem. A pessoa dá aquilo que tem, aquilo que aprendeu, aquilo que viveu com a família. Ela tem esse espelho, ainda bem que tem esse espelho para ela se olhar. A mãe se olha na mãe que ela teve, né? O pai se olha no pai que ele teve, ou se não teve, também não tem para onde olhar, mas às vezes a gente escolhe alguém, né? Um tio, um amigo, um avô, para se espelhar como pai, né? Então a gente sempre tem uma referência que está aqui, inconscientemente está na nossa cabeça. E isso vai surgir, vai retornar quando você tem um filho. Quando você vai aconselhar um filho, principalmente na fase da adolescência. Voltando à nossa adolescência sempre, né? Então todos esses problemas, esses conflitos aparecem na cabeça da criança. Ela quer se mostrar, ela quer ser aquela pessoa presente, quer ter sua fala, a sua voz respeitada também. Mas ela também não sabe fazer muito bem. Ela está querendo só fazer, mas não sabe muito bem. E a gente tem que estar ao lado para isso. Se mostrar ao lado daquela criança. Muitas coisas são evitadas quando a família fica ao lado da criança. Quando a família está ali para se mostrar presente, para se mostrar, estou com você, eu te amo, eu te adoro, eu gosto de você, eu estou fazendo para o seu bem. Sempre colocar isso em questão, sempre colocar isso com palavras, sempre estar se preocupando com esse filho. Porque muitas coisas vão ser evitadas se esse pai e essa mãe se mostraram ao lado do filho. Nem à frente, nem atrás, ao lado. Ao lado é importante. Nem atrás, deixando-se desrespeitar, sendo o pai e a mãe bonzinho para agradar o filho e ser amado pelo filho, isso não adianta nada. Você não é amiguinho do seu filho, você está ali no lugar de pai e de mãe, no lugar de autoridade, que tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado quando você colocar limites, quando você colocar coisas que ele não pode fazer, que ele não deve fazer, quando você der castigo porque ele errou. Você está ali para ensinar, para educar. Isso é uma coisa difícil, porque muitas vezes quando você entra com a autoridade querendo colocar esses limites, você passa por ruim, por uma pessoa que não gosta dele. Ele sente como que não gosta dele, mas não é por aí. Ao mesmo tempo que você coloca os limites e é durão, você pode ser também aquela que conversa, aquele que conversa, que vem cá e fala, explica no momento depois de calmo, no outro momento. Ter paciência é muito importante. Mantenho isso em mente. Ter paciência nessa fase, porque é uma fase complicada, difícil. Muitos pais procuram ajuda profissional para os filhos, mas muitas vezes são os pais que precisam dessa ajuda profissional. Porque a gente não nasce sabendo ser pai e mãe. A gente se inventa. A gente tem como espelho, como eu já disse, os pais que nós tivemos. Então muita coisa vai sair errada. Muita coisa vai ser errada, vai faltar para esse filho. Mas é bom que seja assim, porque nessas falhas que você errou, ele vai se colocar. Ele vai colocar o seu desejo, a sua vontade, como que eu queria, não quero assim, eu quero que seja assado, eu quero que seja de outro jeito. E essas falhas é bom para ele saber que ele também tem falhas. Ele também pode errar um dia, como adulto, como pai. Dá abertura para esse filho e tira esse filho daquela angústia, daquela frustração de não conseguir ser o pai e a mãe, não conseguir nunca ser o pai e a mãe. Isso gera uma inibição nele futuramente como profissional ou como pai e mãe,
porque teve um pai tão autoritário, tão perfeito, tão certinho, uma mãe tão certinha, que ele não consegue ser uma mãe ou um profissional como a mãe foi ou como o pai foi. E isso acaba inibindo esse adulto amanhã. Então, não se coloque assim, porque você sabe que você não é perfeito, que você não é capaz de fazer tudo perfeitamente, que você erra também. Então, admita seu erro, não queira ser o todo-poderoso para seu filho, o herói que ele imagina, que ele fantasia que você é, porque você não é. Então, se mostre da forma como você é. Respeite o seu filho. Ele é seu filho, mas não, você não é dono dele. Você não tem a posse sobre ele. Ele amanhã vai para a rua. Amanhã ele vai estar em comunidade. Ele vai estar vivendo no mundo. E nós temos, enquanto pais, preparar esses filhos para o mundo. Preparar esses filhos para viver num mundo onde as coisas são difíceis. Onde não se pode ter tudo. Onde não tem um papai e uma mamãe que vai dar tudo para ele. Ele vai ouvir muitos nãos na vida. E é preciso que ele ouça esses nãos, para a partir desses nãos, ele tornar aquilo ali um sim para ele. Ele buscar. Ele ir em busca daquilo. E a vida é difícil, é dura e é tortuosa. E muitas vezes os filhos, que são muito protegidos, sofrem em relação a isso na fase adulta, porque eles não conseguem. Quando eles não conseguem, eles sofrem. Eles se frustram, eles se acham um zero à esquerda, um nada. Então, não protejam, não sejam papais e mamães bonzinhos, porque isso não vai ajudar em nada. Querer ser amado pelo filho não é por aí, não é desse jeito, é uma questão nossa, pai e mãe, é uma questão do nosso narcisismo, de querer reviver naquele filho quem você foi um dia. Então, isso aí nunca dá certo, porque ele não é você, ele é outro, é um outro que surgiu na sua vida, que você está ali só para educar, amar, educar, mas ele vai ter a vida dele depois, com a família dele, com os filhos dele, com todas as vivências que ele tem direito. Então, deixa esse filho, esteja ao lado dele, como eu já disse, nem à frente nem atrás. Uma outra questão importante também, que eu falei num dos vídeos pequenos que eu fiz aí, foi a questão da sexualidade. Na adolescência, surge a questão da sexualidade porque o corpo muda. O corpo muda, os coleguinhas, os grupos sociais ao qual ele pertence, ou do futebol, ou da escola, ou de qualquer um esporte que ele faça, vai estar ali sempre falando em sexo, falando na menina que ele gosta, ou no menino, ou no mesmo sexo, né? Ali surge a sexualidade infantil. Surge a sexualidade adolescente, que vai ser a sexualidade adulta, e que é tão importante na vida da gente. A sexualidade é uma das coisas mais importantes na nossa vida adulta mesmo. A pessoa que não é feliz sexualmente não é feliz. Porque a sexualidade é libido. E a libido tem que pairar a nossa vida o tempo inteiro. É aquilo que nos dá prazer, que a gente se sente realizado. Então é preciso que seja com o parceiro ou a parceira certa. Aquela que você gosta, aquele que você gosta. Não perfeito, mas aquele que você aceita para você. Então, se esse filho está se interessando por alguém do mesmo sexo ou do sexo oposto, esteja ao lado para orientar, para ver se é isso mesmo que ele quer. Ele está ainda em definição. Por isso que na adolescência nada é definitivo. Ele vai muitas vezes ter encontros com pessoas do mesmo sexo e pessoas do sexo oposto. Ele não está definido ainda sexualmente. Muitas vezes ele quer só experimentar. Então é uma fase de muitos conflitos. Isso aí é mais um dos conflitos que acontece na adolescência. É a sexualidade, é o momento dessa definição, tanto da identidade sexual, eu sou menino ou sou menina? O que eu tenho claro para mim isso? E quanto à orientação sexual, que é outra coisa, a quem eu vou me dirigir, a quem eu vou estar amanhã, como parceiro, como companheiro, alguém do mesmo sexo ou alguém do sexo oposto. Então isso tem que ficar claro para ele, vai ficando claro aos poucos na adolescência. Na adolescência ele vai se definindo como aquele que gosta de menino, da pessoa do mesmo sexo ou do sexo oposto. É a identidade e a orientação sexual, que na verdade já está inconsciente nele lá desde 4, 5 anos, por quando ele viveu a fase edipiana, como a gente chama, que é aquela relação triangular
do pai, mãe e filho, né? Aquela relação familiar, onde o primeiro amor do menino é a mãe e da menina é o pai. Que eu tenho vídeos aí no canal, inúmeros vídeos falando sobre isso. Então isso retorna na adolescência. E agora eu tô fazendo vídeos exclusivos sobre adolescência. Porque é um momento difícil, estou vendo muitos suicídios de adolescentes por se sentir sozinho. Eles já se isolam, já é uma característica do adolescente se isolar, né? Ficar sozinho, não querer a presença de outras pessoas, não querer falar com ninguém, brigar com os pais, se desentender com os pais, o tempo todo discussões e brigas dentro de casa, partindo muitos para drogas, partindo para suicídios, partindo para se cortar o seu próprio corpo. Isso, por que o adolescente corta? Eu vou voltar um pouquinho sobre isso que eu falei anteriormente. Por que o adolescente corta o corpo? Porque a dor que ele está sentindo em relação a todos esses conflitos que ele está vivendo é muito maior do que o corte. Então, para evitar ele sentir essa dor, o que ele faz? Ele se corta. Porque ele precisa diminuir a dor do corte. Enquanto ele fica voltado para o corte ali, ele esquece um pouco da dor que ele está sentindo. Desculpa, gente. Mas fiquem atentos, estejam ao lado do seu filho, procurem saber, conversar, porque isso ajuda muito, muito, muito. É a presença dos pais, o primeiro grupo familiar deles e a escola que vai ajudá-los muito nesse momento da vida deles, nesse momento de dificuldades, de conflitos. Fica a dica. Eu sou Líria Helena Littke, psicanalista, Vitória, Espírito Santo. Obrigada e até o próximo vídeo.